Oi, meu povo, gente boa, muito bom dia a você. Nós não podemos fazer de nossa vida, a pauta de nossa vida, o assunto do nosso dia a dia, estes três criminosos imprestáveis, a saber, Netanyahu, Trump e esse inapto, o tal Bolsonaro. Esse tal Bolsonaro há muito tempo tem dançado, tem pulado, tem saltado, tem sambado, enquanto nós batemos o tambor. Batendo o tambor. E ele faz a festa, faz a farra, e toda hora inventa um assunto diferente pra engajar. E nós vamos lá, sempre dar uma força, né? Gente, eu tenho falado muito sobre esses três, mas eu não falo dos três porque gosto. Na verdade, eu tenho uma certa ojeriza de falar dessa gentalha. Quero mostrar pra vocês por que a educação é atacada no Brasil. Todos eles, esse pessoal da extrema-direita, é discípulo desse cidadão que tá no inferno já. Aparece essa besta quadrada, esse analfabeto desse João César de Castro Rocha. Eu sou formado em Stanford, estudei na puta que eu pariu. Universidade, por exemplo, produz cara que nem esse aqui. João César de Castro Rocha. Falando pra cocó, metido a falando que não sabe. É só isso que sai da Universidade Brasileira. O João César mencionado. Ai, gente, você viu só? Que merda, que bosta que é esse aí? Tá no colo do capeta. Tá, sabe por que tá? Porque é um negacionista. Morreu de Covid. Morreu defendendo que a vacina tinha chip. Meu povo querido, gente boa, eu quero falar com vocês rapidinho sobre Brasil. Quero falar das últimas notícias, quero falar do que vem acontecendo. E peço que você fique aqui, que já deixe o seu like para você não esquecer. E acompanhe aqui o meu raciocínio. Eu quero falar sobre a importância da gente furar bolhas. Que essa é a chave para a gente sair do sufoco, dessa zona de perigo, de correr sempre o risco de um bolsonarista ou de um Bolsonaro limpinho, mesmo que a cara seja chamuscada, se reeleger a partir do patrimônio político do Bolsonaro, que é o caso do Tarcísio. Ai, que bom, o Bolsonaro vai preso. E o Tarcísio? Porque a mídia já adotou esse crápula. E é pior que Bolsonaro, hein, gente? Eu quero mostrar pra vocês quem está por trás dessa mentalidade atrasada, violenta, fascista, do nós contra eles. Eu quero que você perceba que essas pessoas, elas foram gadificadas. Acusam a esquerda de fazer doutrinação, mas a esquerda não fez. Porque se durante o governo do PT a esquerda tivesse ensinado o que foi a ditadura, o que é democracia, nem é doutrinação, é ensinar. Essas pessoas que estão votando em gente como Bolsonaro não estariam votando hoje. Nós falhamos na educação, porque não doutrinamos. E não estou falando em doutrinar de fato, estou falando em ensinar o que é, ensinar história, formar cidadãos críticos. O que uma escola cívico-militar faz? Virou modinha aqui no Paraná. Eu quero falar sobre tudo isso, eu quero mostrar quem está por trás de todos esses criminosos. Mas também vou pedir a você primeiro, né? Antes de qualquer outra coisa, que você fique até o final, que você deixe o seu comentário. Se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, um grupo fechado. Mas lá eu vou compartilhar todo o meu conteúdo. Você vai ter acesso em primeira mão a tudo que eu produzo. Então vem pro nosso grupo. E vou deixar aqui uma chavinha, aqui embaixo, ó, essa aqui, ó, pra você que pode. Qualquer valor, gente. Eu tô sem contribuição, as pessoas não estão contribuindo. Eu recebi uma contribuição na sexta, fiquei feliz da vida. Aí ontem, no direct do Instagram, a pessoa falou assim: desculpa, eu cometi um engano, mandei pra você por engano. Devolvi. Feliz por resolver uma situação. Feliz por ser ético. Mas bem que eu gostaria que fosse verdade, né? Então usa essa chavinha aqui, dá uma força pra gente. E vamos em frente, gente. Venha! Se inscreva, se não se inscreveu ainda. Mas o que é isso? Por que não se inscreveu? Se inscreva, venha para o nosso clube de membros, faça parte disso tudo, venha para perto, ajude-nos e vamos em frente, gente, que tem muita coisa para conversar hoje. Ele formou a mentalidade de Nicolas, de Gustavo Gayer, de Zema, Bolsonaro, os filhotes imprestáveis de Bolsonaro, Tarcísio. Todo e qualquer político que ataca a educação é cria desse imprestável. Eu tinha um amigo formado em história, professor, lá no Guarujá, em São Paulo, amigo. Eu sou aqui de Curitiba, mas na época a gente militava contra o bolsonarismo. E eu perdi o amigo, acredita? Porque era um cara sensacional, mas ele primeiro se converteu. E não estou falando contra a igreja, gente. Eu creio
Eu não sou ateu. Respeito os ateus. Eu acho que tem ateu que é muito mais cristão do que muito cristão. É verdade. Cristão, se você tem empatia, se você se volta para o próximo, ainda que você não acredite em Jesus, mas se você é humano, humanista, você está muito mais ligado, conectado em existindo Deus, com Deus, ainda que você não acredite, do que aqueles que dizem que acreditam e ficam defendendo o genocídio lá na Palestina. Ou que estão nessas igrejas aí achando que cristianismo e judaísmo é a mesma coisa. Ignorantes, né? Então eu acredito. Mas esse meu amigo foi para uma dessas igrejas que tinha como mestre, não Jesus, mas Olavo de Carvalho, e começou a se tornar uma pessoa insuportável. Primeiro começou a atacar Paulo Freire, o brasileiro mais lido no mundo, mais lido e respeitado no mundo. Nunca foi aplicado Paulo Freire no Brasil. É o patrono da educação, né? Isso é uma ofensa para Paulo Freire. Essa é a educação? E não estou falando dos professores, estou falando das condições. Paulo Freire começou a falar mal de Paulo Freire. Aí eu pensei, cara, esse cara tá virando olavista. Dizia que não concordava com o Bolsonaro, mas repetia tudo que Bolsonaro dizia. Eu não sou bolsonarista, mas começou a agir da mesma forma. O PT, o PT, e o PT, e o PT. Tudo e o PT, e o PT. Falei, cara, virou zumbi. Mas não deu outra. Ruptura. Tempos atrás eu falei assim, vai ver que caiu na real. Vou mandar uma mensagem pra ele. O celular tá aqui ainda. Porque era uma pessoa importante, um educador. Mandei a mensagem, nem me respondeu. Acabou. Só que nem todo mundo é assim. Tem muita gente que você tem que ser amoroso, tem que ser carinhoso, tem que ser respeitoso, tem que ser esperto para furar essa bolha, para penetrar esse universo, para resgatar essas pessoas. Porque nós vamos perder as eleições se a gente ficar nessa de nós contra eles. Uma coisa importante que a gente deve, e isso é importante, lembrem-se que a prisão de Bolsonaro não é o fim do fascismo brasileiro, é o começo. Porque Tarcísio já foi eleito o queridinho da mídia e também é o queridinho do mercado e, portanto, quem paga a mídia e quem banca certos deputados imprestáveis, a vida deles inteirinha, até se tornarem velhos catéticos, são eles. São eles. A gente pensa todo o tempo que o nosso Congresso Nacional é cheio de gente corrupta e culpabiliza os nossos políticos pela corrupção que é, de certa forma, culpa deles. Mas a gente sempre esquece que estes aí que querem menos Estado, menos leis para regulamentar, que querem menos poder na mão de juízes, são aqueles que sempre corromperam os nossos políticos. Se alguém algum dia entrou na política e com o tempo foi corrompido por eles. Porque na visão deles, todo homem, toda mulher tem seu preço. E se você não quer ganhar, você está fora. Eles vão demonizar você. Eles vão transformar você numa ameaça. Vão dizer que você é contra a moral, que você é a favor de atrocidades, que você está defendendo o terrorista. Aí você diz assim, não, eu só estou defendendo as crianças palestinas, que não tem nada, elas não têm nada a ver. São crianças como os nossos filhos. Aí eles dizem assim, você está defendendo o Hamas. São desumanos. E dias atrás eu falei que nem todo eleitor de Bolsonaro é canalha mau caráter. E choveu, houve uma tempestade de pessoas. Eu falei isso com base científica. E eu não posso acreditar que existam entre nós aqui da esquerda negacionistas da ciência. Porque se você colocar o teu ódio a Bolsonaro para reger o seu pensamento, você vai dizer assim, não, todos são os imprestáveis que têm que desaparecer do planeta. Eu estou dizendo que tem gente alienada. E não é uma questão de caráter, é uma questão de bolha. Depende de onde essa pessoa está, que tipo de educação recebeu, que tipo de estímulo, de desenvolvimento cognitivo ela teve, que acesso ela teve a este desenvolvimento, que senso crítico ela conseguiu adquirir ao longo da vida, em função das oportunidades que teve. Na escola onde essa pessoa estudou, lá ela foi estimulada,
Ela aprendeu história do Brasil? Ela entendeu que houve um golpe em 64 e que não foi uma revolução e que não havia uma ameaça comunista que fez com que os heróis brasileiros dessem um golpe aqui no Brasil e torturassem e sumissem com pessoas? Não aprenderam. Além de a gente ter uma safra ou várias safras de pessoas que não receberam educação adequada, quando a extrema-direita acusa a esquerda de fazer doutrinação nas escolas, eles estão projetando aquilo que eles têm enquanto intenção sobre a esquerda. Porque o que uma escola cívico-militar, que virou modinha aqui no Paraná, faz com a cabeça das crianças? Foram 2 professoras que morreram recentemente aqui na região de Curitiba, em função do estresse do ambiente escolar. Uma delas faleceu na frente do militar que chamou-a para dar uma juntada, porque a plataforma não estava de acordo. E ela teve um infarto ali mesmo. O que estão fazendo com a educação hoje? Nós vencemos o Lula. O Lula está andando sobre o fio da navalha. Tem que fazer acordo com o Congresso. Olha, não derrubem todas as sanções. Aí eles derrubam parte das sanções para beneficiar os amiguinhos corruptores e mantém alguns vetos. Não é sanções, são vetos. Não derrubem todos os meus vetos. Aí eles combinam, conversam entre si e derrubam só alguns vetos. Um deles é o que vai aumentar o preço da energia elétrica. Derrubam uns vetos, mas tem que ter um acordo. Não derrubem todos, porque a intenção do Congresso era derrubar tudo. Aí derrubaram aquele que tem relação com a obrigatoriedade do governo de comprar energia elétrica de pequenas usinas. Está faltando energia elétrica? Não. Deve-se investir em formas, meios de se gerar energia elétrica, meios sustentáveis. Havia um projeto. Mas se o governo investir em energia eólica em alto mar, energia eólica, esses pequenos produtores não iam poder vender as suas energias caras no Brasil. Aí foi aprovado agora, o Lula tinha vetado, mas o Congresso derrubou o veto, que o governo é obrigado a comprar a energia deles, ainda que não precise. Vamos comprar, tem que comprar, é obrigado, é lei, tem que comprar. Aconteceu isso no Brasil, do discurso, porque neste Brasil existe o discurso de que o governo gasta demais. Neste Brasil, em que o Congresso discursa contra o governo, acusando o governo que gasta demais com pessoas, com projetos sociais, este Congresso derruba o veto do governo e aumenta o preço da energia, encarecendo os custos do Estado e o custo seu, que vai ser repassado para você. O governo vai ter que comprar e revender para você. Revender como? Agora pense comigo. Esse Congresso aumenta o fundo eleitoral para bilhões. Aumentaram o fundo eleitoral de novo, que vai parar na mão do PL. O maior partido hoje na Câmara. Claro, por que o PL não expulsou o Bolsonaro e agora fica trazendo para si aquela inapta da Micheque? Porque dá voto, e dando voto, elege pessoas, e elegendo pessoas, o fundo eleitoral é maior. O dono do partido, Valdemar da Costa Neto, ex-ladrão, que cumpriu pena, porque foi ladrão. Hoje não, já é honesto. É o partido que mete a mão na maior fatia do fundo eleitoral. Mas eu estava falando que nem todo bolsonarista é canalha. E nós, com este discurso de que todo bolsonarista é canalha, a gente com esse discurso não vai furar a bolha. E a gente tem que sair dessa zona perigosa que a gente está andando, 50-50. A gente tem que ganhar a eleição com folga. Este pessoal do discurso que defende sionista, este pessoal não podem ganhar a eleição. Mas eles vão continuar ganhando. E hoje, se a gente não conseguir penetrar nessas bolhas para resgatar essas pessoas que estão muitas vezes em ambientes igrejeiros, onde o pastor é um serviçal da maldade, que vive de defender os crimes de Netanyahu.
se a gente não resgatar essas pessoas, se a gente não abrir, a gente não furar a bolha, se a gente ficar aqui compartilhando coisas entre nós, aí você cria um grupo no WhatsApp. O grupo o dia inteiro, uma avalanche de vídeos e coisas, muitas deles sem profundidade alguma. Tá todo mundo beta aquele negócio lá. Aí eu vou verificar, ninguém tá olhando mais o grupo, ninguém olha o grupo porque o grupo é cheio de coisa, ninguém dá conta de ver tudo, então nem vou abrir. Então o grupo meu do WhatsApp lá, até depois eu vou deixar o link se você quiser entrar, ele vai ficar fechado, só para os meus vídeos. Vou colocar o meu conteúdo lá, que é para o meu público assistir, engajar e compartilhar. O grupo do WhatsApp meu, que eu vou deixar o link para você entrar, vai ficar fechado e só eu compartilho o meu conteúdo. Porque por incrível que pareça, as pessoas que estão no grupo, que estão ali para engajar meus vídeos, eu não vejo uma pessoa compartilhar um vídeo meu lá. Só vídeo dos outros. Meu Deus. O único que fazia isso era o Emerson, que eu acabei excluindo porque o Emerson não me dava sossego. Era o Emerson, o único que compartilhava conteúdo meu no grupo meu. Porque o grupo meu é pra compartilhar tudo quanto é coisa que ninguém vê. Então agora só eu compartilho lá, porque ninguém quer compartilhar meu conteúdo. Desculpa, né? Então, gente, a gente tem que acessar. Eu tive acesso a pessoas que eram bolsonaristas. Tem amigos aqui, gente que me segue, que comenta, que vira e mexe, que fala comigo, que já foi bolsonarista. E que graças a esse trabalho meu aqui, abriu os olhos. Olha, meu Deus, mas... Porque é normal que a pessoa, num primeiro momento, ela fique com raiva de mim. Ela me ataque. Porque eu desconstruí uma estrutura dela. Eu tirei o chão. E a pessoa vai defender aquela estrutura. Porque aquela crença que ela vive é necessária. É uma construção e é um meio de defesa. Ela vai me atacar. Natural que me ataque. Porque se me atacou é porque eu mexi com aquelas bases. E quando você relativiza essas crenças, a pessoa vai ficar com muita raiva no começo, mas ela vai começar a aceitar, a perceber o equívoco. Então, com esse discurso de nós contra eles, não, são eles que pregam isso. Nós não somos dessa turma do nós contra eles. Nós não aceitamos isso. Nós não queremos polarização. Aí pergunta pro Lula o que ele pensa disso. Vai ver se ele tá nessa de nós contra eles. Para com esse fanatismo. A gente tem que reconhecer que essas pessoas foram enganadas. Pense que se você está num ambiente onde só se fala que Bolsonaro é de Deus, que Israel é de Deus. Desde a infância, você vai na escola bíblica dominical e lá você ouve isso. Não de Bolsonaro, mas de Israel. Gente, no trabalho da faculdade, nós estávamos falando das origens do direito, da formação do direito. Teve várias fontes do direito, né? E várias pessoas fizeram trabalhos a respeito dessas mais diversas fontes do direito. E aí teve alguém que pegou lá fontes do direito judaico. E aí veio falar da lei judaica, chamando essa lei judaica de cristã. E eu fiquei chocado porque ninguém corrigiu o equívoco. Não, gente. Lei judaica é uma coisa. Não é cristã, o judeu não é cristão. A lei cristã não é cristã, não existe lei cristã. Jesus não tinha lei, era quase que um anarquista, porque Jesus pregava o amor. Quem ama cumpre a lei, não tem lei, não precisa de lei. O único mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Que você ame o palestino, que você ame o iraniano, que você ame o islâmico, que você ame aquele do candomblé, que você ame. Não tem polarização, que você ame o bolsonarista. Não tem. Eu sou cristão. Mas eu odeio o povo palestino. Eu dou razão para Netanyahu, porque 18 mil crianças vitimadas por aquele que os cristãos pensam ser alguém de Deus, que está defendendo os interesses de Deus. Ora, que Deus é esse que precisa de um criminoso desse para defender seus interesses? Que Deus é esse que precisa de você? Deus precisa de mim. Não, Deus não precisa de ninguém. Nem a Bíblia que vocês usam embaixo do braço, suvaquenta, a Bíblia suvaquenta, vocês leem. Eu sou teólogo, psicanalista, pedagogo, estudante de direito e jornalismo. Só para você saber um pouquinho, né? E durante o tempo em que eu estive na igreja, eu estudei teologia. E na teologia, a teologia do Novo Testamento, São Paulo disse: o Deus que fez o mundo não habita em templos feitos por mãos humanas, tampouco é servido por mãos humanas como que se necessitasse de alguma coisa. Esse é um trecho de uma fala de São Paulo. E eu não vou falar o restante porque eu não estou aqui para ficar falando essas coisas. Tá lá.
Ah, nós temos agora Bolsonaro para defender os interesses da igreja. Olha que heresia. Um criminoso, gente.